Quando o caos tomou a floresta e o sangue encharcou a terra, um garoto que deveria ter perdido a mente simplesmente abriu os olhos. Suji, o garoto marcado pelo poder demoníaco, deveria estar afundado na loucura. Deveria ser mais uma marionete do abismo. Mas algo saiu errado. Ou melhor, algo saiu certo demais. Porque naquele instante, em meio ao massacre, sua mente estava tão clara quanto o poço recém-forjado. E é aí que tudo fica assustador. A semente demoníaca pulsa em seu corpo, o núcleo vivo e faminto. Mas Suji não se curva. Ele respira, uma respiração antiga, esquecida e proibida. A respiração da Tribomil, a mesma técnica que nem mesmo Kokufu previu, a mesma técnica que permite a humano olhar para o poder demoníaco sem enlouquecer. Enquanto Suji percebe isso, o mundo ao redor dele muda. O garoto desperta não como um guerreiro comum, mas como um demônio lúcido, um predador com plena consciência, o pesadelo final. E a partir daqui, a história desce de vez para a escuridão. Meu nome é Suji. Eu não tenho sobrenome. Essa única palavra é meu nome completo. E é a única coisa que eu possuo. Mas nunca ninguém me chamou por esse nome. Quando eu era criança, me chamavam de lixo. Conforme crescia, mudaram para Noia e logo bastardo. Quando eu me tornei adulto, começaram a me chamar de lança de veneno de cobra e demônio da lança. Eu cheguei ao topo e derrotei todos. E até recebi o grande título de Rei da Lança. As únicas roupas que eu usava eram trapos. Eu só comia uma ração de batata todo dia, mas era o suficiente. E o único lugar que eu podia chamar de casa era o campo de batalha. O demônio da lança caminhava lentamente em direção ao grupo de soldados. Cada um deles sabia exatamente quem se aproximava, e isso bastou para que o sangue de todos gelassem. É só um homem, um dos soldados gritou, tentando esconder o medo. Um único homem, não tremam. A coragem falsa do soldado inflamou os demais. Eles urraram, sedentos pela recompensa prometida a quem derrotasse o rei da lança. Correram todos juntos e, no instante seguinte, Suji saltou. O encorajador olhou para cima, suor frio, pupilas dilatadas. Ele mal teve tempo de abrir a boca. A estocada de Suji atravessou seu crânio. Um único golpe, uma única morte. Os soldados restantes rugiram de ódio. Atacaram em conjunto, tentando alcançar o homem que flutuava no ar, como um demônio que a própria gravidade evitava tocar. Mas era inútil. Suji desviava de todos os ataques, tão rápido que o som parecia um atraso. Com um único pouso, ele girou sua lança e todos ao redor foram dizimados. A arma começou a sugar as almas recém-mortas. Era como se cada grito silencioso fosse puxado para dentro do metal maldito. Aquela alma implorava, mas sabia que jamais escaparia. Na lança, morreria de novo, por toda a eternidade. Matei muitos. Suji começava a narrar. Com apenas esta lança, no fim do dia, o único sobrevivente era eu. Mas o ódio dos mortos não se perde, ele se acumula e cobra. Suji começou a ser consumido. Cada alma que matou agora o puxava para dentro do abismo. Sua vida foi drenada lentamente. Seu corpo se desfazia como cinzas levadas pelo vento. Tudo o que restou foi a lança demoníaca. Assim terminou o homem que um dia foi chamado de lixo. Ou deveria ter terminado. O erro do destino. Então algo acontece. Um erro, um capricho. Ou talvez um castigo. Suji começou a renascer, mas não como um bebê, não em outro mundo, não em um novo corpo. Ele voltou no tempo e acordou exatamente no momento em que era apenas uma escolta sem nome. Confuso, encarou suas mãos e viu seu reflexo no espelho velho. Eu voltei? Murmurou ele. Não era reencarnação, era retorno. Antes que pudesse raciocinar, gritos ecoaram na floresta. Uma gangue de saqueadores atacavam homens do Império. Os guardas gritavam ordem, protejam a carga. Suji observava a luta, quando um bandido apareceu atrás dele. Com um golpe brutal, o homem destruiu o espelho. O que um pirralho como você faz aqui? O bandido rosnou. Suji manteve os braços cruzados. Nenhuma reação, nenhum medo. E em pensamentos, ele murmurou: bandidos da floresta, lixo que sobrevive roubando viajantes. Mas esse aqui, seu corpo treme, seus olhos denunciam tudo. A
maioria deles não passa de amador. O bandido, tomado pela fúria, rugiu como um animal ferido e avançou contra Suji. A lâmina desceu de cima para baixo, tentando esmagá-lo, mas Suji não era um simples garoto. De maneira lenta, quase preguiçosa, ele levantou a mão. Antes que a lâmina o tocasse, ele agarrou o cabo da lança do bandido. O homem congelou. A força daquele garoto não fazia sentido. Com um movimento monstruoso, Suji arrancou a arma das mãos do bandido e no mesmo instante devolveu com um golpe fatal. A lâmina atravessou a garganta do homem. O bandido tentou falar, mas nem ar saiu. Apenas um som sufocante de alguém percebendo tarde demais quem havia provocado. A aura de Suji explodiu. Ele era jovem, sim, mas dentro dele vivia artes marciais proibidas, selos ancestrais que ninguém deveria possuir. Uma névoa negra escapou de sua boca. Seus olhos brilharam como brasas vivas, e dentro de seu corpo, runas começaram a se formar, queimando como um ferro em brasa. Mesmo que todos chamem isso de técnica demoníaca, ele refletiu: não tenho escolha. Voltei ao passado e eu vou usar tudo. Antes que pudesse retomar o fôlego, alguém o chamou. Suji virou o rosto, e nesse instante, uma flecha cortou o ar. O projétil perfurou seu ombro. O arqueiro gargalhou. Agora você morreu, moleque de merda. Mas Suji apenas firmou os pés no chão, puxou sua lança, que ainda tinha um corpo cravado nela, e a lançou com força descomunal. A lança atravessou o peito do arqueiro como se fosse papel. Ao morrer, o bandido ouviu Suji murmurar: nunca deixe um inimigo sem confirmar a morte. No campo de batalha, isso é suicídio. Suji ergueu sua lança, agora com 2 cadáveres presos nela. Ele segurava firme a sua lança, observando o peso. Agora está melhor. Olhou ao redor. Soldados, saqueadores, sangue espalhado pela floresta. O serviço de escolta do rugido do tigre? Ele murmurou: me lembra os velhos tempos. Os bandidos começaram a recuar, tremendo. Algo caminhava entre as árvores. Algo pesado, algo ameaçador. Era Suji, arrastando os 2 corpos empalados, deixando um rastro de sangue no chão. O que está acontecendo aqui? Rugiu uma voz profunda. Um homem colossal surgiu com um machado nas mãos. O líder dos bandidos da floresta. Ele sorriu ao ver o garoto. Você é forte, hein? Garotinho interessante você. Suji também sorriu. Um sorriso pequeno, mas porém bem frio. Vamos ver se você é tudo isso. Sem hesitar, o líder atacou com um golpe brutal. O machado veio com força suficiente para partir uma árvore ao meio. Suji apenas inclinou o corpo para o lado. Um desvio simples para ele. Os olhos do líder se arregalaram. E então ele viu, vindo em sua direção, os 2 corpos presos na lança. Reflexamente tentou se proteger, mas, num piscar de olhos, algo cortou o ar. Um golpe brutal abriu seu corpo ao meio. Tão rápido, tão preciso, que a expressão no rosto dele não teve tempo de mudar. O líder caiu dividido em 2, enquanto Suji observava sem emoção. Forte, mas é só isso que ele tinha. Ele empalou também o corpo do líder na lança. Ainda está muito leve essa lança. Os bandidos restantes desabaram no chão, apavorados. As fortes do grupo haviam morrido como um porco no matadouro. O pânico tomou conta. Eles fugiram, berrando de medo. Suji não correu atrás, apenas observou, olhos frios como um gelo antigo. Mas algo chamou sua atenção. Atrás dele, as almas dos bandidos mortos se ergueram, distorcidas, furiosas, queimando em ódio. E então o narrador ecoou: quando sangue e demônio se encontram no campo de batalha, o tempo retrocede. 10 anos atrás, nessa mesma montanha, o demônio da lança retornou. A noite finalmente caiu sobre o campo de batalha, mas o combate ainda não havia terminado. Sob a luz mortiça da lua, bandidos e soldados do Império se matavam sem piedade. Entre eles caminhava Suji, 3 corpos empunhados em sua lança balançando a cada passo. Uma aura avermelhada, viva, pulsante, quase demoníaca, escapava daqueles cadáveres. O chão ao redor era puro terror. Membros arrancados, rostos desfigurados, sangue formando pequenos riachos entre as pedras. Suji ergue a voz, fria e cortante. Ninguém escapa. Nenhum bandido vive. Todos vão pagar por cada vida que roubaram. De repente, algo foi lançado pelos ares. Um corpo, depois outro,
depois outro. E então ele apareceu, o antigo líder dos bandidos da floresta. As almas dos bandidos mortos por Suji começaram a se juntar atrás dele, tomando forma, sussurrando, gemendo. Olha lá, é ele, Igor, nosso chefe, nosso antigo chefe. Chefe, venha conosco. E traga um chefe para a gente. Suji curvou o canto da boca num sorriso macabro. Ah, então esse aí também é seu, hein? Eu vou levar ele também. Igor rugiu, tomando por uma raiva tão viva quanto seu ódio em vida. Ele se lançou contra os soldados do Império, rasgando, esmagando, matando com facilidade monstruosa. Ele era rápido, forte e mortal. Mas então ouviu alguém chamando seu nome. Igor! Ele se virou irritado. Quem ousa chamar o meu nome? Ele não terminou de proferir suas palavras. Um golpe monstruoso veio em sua direção. Ele conseguiu bloquear, mas a força era tão absurda que seu corpo inteiro foi jogado para longe, quicando no chão. Igor caiu, cuspindo sangue, porque seus olhos tremiam. Como um garoto como você, Suji se aproximou calmamente, passo a passo. Almas deformadas rodopiavam ao redor dele, como um enxame de espectros famintos. Igor, venha conosco. Você é o último. Venha para o purgatório junto conosco. O corpo do bandido começou a tremer, suor frio escorrendo pelo seu rosto, dentes batendo, olhos arregalados. O que é isso? Suji continuou caminhando, como se cada passo marcasse uma sentença de morte. Uma densa aura negra explodiu de seu corpo. Sombras tomaram forma atrás dele, algo vindo do submundo, algo que jamais deveria existir. Igor caiu de joelhos, chorando como uma criança. Por favor, eu não. Ali não havia perdão. Com um único movimento, a lança de Suji cortou o ar e Igor foi ceifado. Seu corpo caiu no chão, vazio, sem alma, sem vida. Suji observou por um instante. Ele não demonstrava nenhuma emoção. Após a terceira chamada pelo nome, o alvo é enviado ao purgatório. Ele soltou um sorriso leve. Faz muito tempo que eu não uso isso. Então, a visão muda abruptamente. Uma cachoeira colossal ruía diante de um penhasco. A água batia com força brutal, como se quisesse esmagar qualquer coisa que ousasse escalá-la. E ali estava Suji, anos atrás, escalando com as mãos ensanguentadas. Depois de muito esforço, chegou ao topo. Caiu sentado, respirando fundo, tentando restaurar um pouco de energia. Foi então que sentiu um calafrio, um olhar, algo o observava. Ele se virou. Das sombras da caverna, uma figura surgiu. Um ser encurvado, pele antiga, olhos que brilhavam como um carvão no escuro. Suji engoliu seco. Não tem nada aqui. Tentou convencer a si mesmo. Virou o corpo para ir embora, mas suas pernas tremiam, não obedeciam. A voz ecoou pelo interior da caverna profunda, ameaçadora. E o que pretende conquistar? Apenas sobrevivendo. Suji parou. Sua vida é igual a de um inseto. Continuou a voz. Então, por que não aposta? Pode ser uma única chance de mudar esse seu destino patético. Suji se virou lentamente. Por que eu acreditaria em você, hein? O velho riu, uma risada maligna, seca, capaz de fazer as pedras tremerem. Corajoso, não é? Qual é o seu nome? Suji então respondeu. Os olhos do velho brilharam mais forte. Uma aura absurda começou a se formar ao redor dele. Eu não entendi. O que você disse? Suji então repetiu novamente. A aura se intensificou. Vou perguntar apenas mais uma vez. Qual é o seu nome? Quando Suji abriu a boca para dizer pela terceira vez, onde algo pegando no pescoço, o velho agarrou seu pescoço. Em um piscar de olhos, Suji foi levantado no ar. Ele se debatia, sangue escorrendo da boca. O velho o segurava à beira do penhasco, como se estivesse segurando um brinquedo. Se há alguém que deseja matar, o velho sussurrou. Diga seu nome 3 vezes. Não importa a resposta. Não importa quem seja. Você poderá matar qualquer um. Aquela técnica maldita. Aquela arte proibida. Aquele ritual do submundo. Todos vieram do seu mestre, o demônio do sangue, Kokofu. A cena retornava ao presente. Suji avançava como uma fera libertada, rasgando o ar ao ir de encontro com os bandidos da floresta. No auge da carnificina, ele parou por um instante. Algo em sua mente parecia diferente. Os inimigos
avançavam, mas Suji murmurava em pensamentos, com um estranho brilho nos olhos. Que bizarro! Minha mente nunca esteve tão clara. O poder demoníaco de Kokufu implantou em mim e estava incompleto. A semente demoníaca deveria se entranhar nos meus ossos e comprimir minha mente. Mas, ao invés disso, eu me sinto renovado. O que mudou? Suji fechou os olhos, mergulhando em si mesmo. A semente demoníaca pulsava como um coração maligno, brilhando, viva, circulando por cada caminho que não deveria existir. Ele abriu os olhos em choque, entendendo. Ah, é isso. Na minha vida passada, quando recebi o poder demoníaco, eu já tinha esquecido completamente que entrei no exército. Mas, quando criança, eu aprendi a técnica da respiração da tribo Miyu. Ele olhou para sua própria aura negra, que fervia ao redor de seu corpo como um vapor de sangue. Então é isso que estava preservando minha consciência. Que coincidência ou será o destino? As palavras de Kokufu ecoaram cruelmente em sua mente. Até a completa materialização do poder demoníaco, você jamais manterá sua sanidade. Suji riu baixo, uma risada distorcida de deboche. O que Kokufu faria se descobrisse isso? Antes que pudesse continuar, alguém o chamou. Ele se virou. Os soldados sobreviventes do Império estavam em formação, prestando saudações a ele. O rosto de cada um mostrava gratidão e medo. A aura demoníaca de Suji ainda queimava como brasas vivas, mesmo após o combate já ter terminado. A líder se aproximava, lutando para controlar a própria voz. Não sei como você trabalha como ajudante da escolta, mas se não for rude perguntar, você poderia continuar nos ajudando? Suji cruzou os braços, recusando sem hesitar. Virou-se para ir embora, até que a líder puxou algo de dentro de seu sobretudo e o lançou na direção dele. Um toque de ouro brilhou no ar. Suji o pegou confuso. A líder explicou com postura firme. Esse é o símbolo da seita do Poço de Tigre. Somos donos de vários serviços de escolta. Uma força respeitada e temida em Anhuin. Se você levar esse token até a nossa seita, será recebido como convidado de honra. Ela se curvou profundamente. Aceite como nossa gratidão por ter nos salvado. Suji encarou o token. O nome surgiu em sua mente como um fantasma. Seita do Poço de Tigre, escolta de primeira classe. Suika. Ele franziu o senho. A seita do Poço de Tigre. Honesta, direta, mas destinada a desaparecer sem deixar rastros. Um futuro trágico. Ele guardou o token. A líder agradeceu e disse que retornaria aos trabalhos. Suji pediu um cavalo emprestado. Quando montou, o animal, famoso por ser selvagem demais até para ser montado, simplesmente abaixou a cabeça e andou docilmente, até começar a urinar sem parar. Não era obediência, era instinto primitivo de medo. Suji olhou para o cavalo com olhos demoníacos. Se mijar de novo, eu dou um jeito de você nunca mais mijar. O cavalo começou a suar frio. Enquanto o Suji partia, um subordinado se aproximou da líder. Ei, chefe, não me diga que você caiu por ele. É forte, bonito, do jeitinho que você gosta, não é? A líder sacou a espada, encostou a lâmina no pescoço dele e disse: você quer morrer agora? O homem se curvou tremendo. Ela guardou a espada e murmurou: vocês não viram, mas eu vi. Aquela técnica de lança não era artes marciais comum. Ela respirou fundo. Era técnica militar. E no nível dele, assustador. Provavelmente filho de uma família militar poderosa, em uma jornada após o treinamento. E pela personalidade dele, alguém que não ignoraria uma seita em crise. Ela fechou os olhos, rezando em silêncio. Por favor, salve a seita do Poço de Tigre, da seita do Dão Negro. A câmera voltou para Suji, avançando pela estrada. O cavalo havia parado de se mijar, mas ainda estava suando de puro medo. Ele olhou para o horizonte, então começou a dizer em voz baixa: a seita do Poço de Tigre ainda existe nesse ponto da linha do tempo, certo? Como será que ele está? Aquele cara, Eiku. Enquanto o Suji parte montado em um cavalo que não consegue respirar de tanto medo, o destino já começa a se curvar ao redor dele. A seita do Poço de Tigre renasce diante do seu caminho. Um futuro trágico que ele conhecia bem demais. Uma guerra silenciosa contra a seita do Dão Negro prestes a explodir. E sem saber, aqueles soldados que ouviram partir não testemunharam apenas um herói. Testemunharam o início de uma calamidade consciente. Porque Suji não é mais apenas um garoto, nem apenas um demônio. Ele é o único ser na história capaz de manter a mente clara, com um poder que deveria destruir qualquer vida humana. E agora que esse poder despertou, não existe mais retorno. O próximo nome a surgir em seu caminho, Eiku. E quando esses dois se encontrarem, o continente inteiro vai sentir.